que o amor de Deus esteja presente no coração de cada um de vocês aqui essa noite. E todos aqueles que sentem alegria no coração verdadeiramente de estar aqui essa noite, que digam amém. Amém com ênfase. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos conduz até a sua presença, que nos capacita a adorá-lo e nos dá a oportunidade. Somos honrados por Ele de estarmos aqui essa noite. E eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de poder estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. E é para isso que nós estamos aqui essa noite. Nós viemos adorar o Senhor, sim ou não? Estamos aqui para adorá-lo. E de fato estamos aqui para fazer isso, na presença dEle, louvar e engrandecer o seu santo nome com alegria, com fervor no coração. E que a alegria da salvação esteja presente na nossa vida. Acordemos do sono, a nossa salvação está próxima. Por isso devemos dar sempre graças a Deus por cada oportunidade. E o nosso coração deve queimar com a presença do amor do nosso Senhor nas nossas vidas. Meus queridos, um grande pregador do século passado, Martyn Lloyd-Jones, conhecido como príncipe dos pregadores do século XX, ele disse algo curto, mas com grande profundidade. Ele disse que a pregação é a lógica em chamas. E o que ele quis dizer com isso? Que a pregação sim é a lógica, é o raciocínio, é um processo cognitivo, mas também é fervor. Ela está em chamas. Precisamos sim estar fervorosos, avivados na presença de Deus. Não devemos ser carregados pelo sentimentalismo, emocionalismo, mas precisamos sim sentir o nosso coração arder e queimar pela alegria da salvação na nossa vida. Reconhecer os milagres que Ele tem feito na nossa vida. Reconhecer todos os cantos, em todos os lugares, que Ele está conosco. E eu digo a vocês, principalmente, Ele está aqui conosco essa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para esses bancos vazios, eu imagino muitos irmãos que por algum motivo não puderam estar conosco. Mas a presença que mais importa está aqui conosco e é o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui para adorá-lo, para honrá-lo e para ouvir a sua palavra. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Convido a igreja para ler comigo do versículo 16 ao versículo 23. E nós faremos uma leitura alternada. Começarei com os pares e peço que a igreja me siga com os ímpares. Combinado? Colossenses capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 23. Todos que encontrarem, digam amém. Glória a Deus. No versículo 16 está escrito assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Amém. Curvemos as nossas frontes e oremos mais uma vez ao Senhor por iluminação.
Querido e amado Pai, nesse momento que abrimos a Tua Palavra, nós te pedimos, Senhor, dai-nos o Teu Espírito, de forma que os nossos corações, que os nossos olhos sejam abertos a recebê-la e que ela opere em nós a transformação adequada nos nossos caminhos e nas nossas vidas. Nos ilumina, ó Pai, e que nós venhamos, ao Pai, digerir a Tua Palavra e que ela venha para nós como água em terra seca, promovendo a vida, promovendo a fertilidade. Que Teu Evangelho, ó Pai, esteja conosco todos os dias. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? O tema do qual tratarei com vocês hoje é o cerimonialismo e a nova aliança. Nós estamos aqui fazendo parte do corpo de Cristo, resgatados pelo poder de Deus para pertencer ao seu povo, pertencer ao seu reino. Estamos inseridos em um contexto maior, o contexto cristão no Brasil. E quando nós olhamos esse contexto, nós observamos quão diferente estão as igrejas contemporâneas daquelas igrejas do princípio da pregação do Evangelho. Quantas heresias, quantas coisas têm entrado na igreja, têm mudado os costumes, têm mudado os pensamentos das pessoas. Nós temos visto uma mudança que leva o povo de Deus cada vez mais distantes dos santos caminhos. Nós vemos multidões sendo arrastadas por falsos líderes. Nós vemos pessoas alimentarem no seu coração o engano trazido por esses homens. Esses líderes têm trazido algo diferente do que a palavra de Deus ensina. E as pessoas, assim como está escrito lá em Timóteo, nutrem para si aqueles que podem ensinar o que o seu coração espera e não o que a palavra de Deus realmente diz. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui essa noite para ouvir a palavra, o santo evangelho do Senhor, e não palavra de homens. E nós, ao lermos essa carta, precisamos entender um pouco do seu contexto, para entendermos o sentido e a forma que Paulo escreve. E Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos por volta do ano 60, e ele estava em prisão. E Colossos era uma pequena cidade, localizada ali na região do vale do rio Lico, próximo a Éfeso, Hierápolis e Laodiceia. Todas essas outras cidades se desenvolveram muito, ali era uma rota comercial importante. No entanto, particularmente Colossos não cresceu tanto. Era uma cidade pequena, mas totalmente cheia de diversidade, pluralidade, tanto cultural quanto religiosa. Lá existia adoração aos deuses gregos, deuses romanos, existia a presença dos judaizantes, do judaísmo, existia também cristianismo, existia também filosofias horizontais e misticismo. Nesse caldeirão foi se formando uma religião mista, foi se formando um sincretismo religioso. E aquela pequena cidade, tão cheia de influências, recebe o Evangelho do Senhor. E o Evangelho tem um poder de transformar e libertar. E não foi diferente. Através do ministério de Paulo ali na igreja em Éfeso, algumas pessoas recebem esse Evangelho, entregam suas vidas a Jesus e começam aquele trabalho em Colossos. A igreja se desenvolve, e ali aparece uma pequena cidade com uma grande igreja. Tão grande igreja que o Paulo escreve de próprio punho a direcionar aquela igreja as instruções das quais ela precisava. E Paulo deu atenção. Existem algumas histórias em relação aos personagens de Colossos que nós precisamos pontuar aqui. Onésimo, um escravo fugitivo, encontra Paulo em Roma. E ao ouvir o evangelho da boca de Paulo, entrega sua vida a Jesus, se converte e começa a seguir o bom caminho. Mas Paulo, acompanhando a vida de Onésimo, começa a observar os frutos do Espírito em sua vida, percebe que aquele homem verdadeiramente tem o Espírito Santo habitando nele e diz: volta para o teu Senhor. Eu escreverei uma carta a punho, pedindo que ele te aceite de volta. Honre os compromissos como homem, assim como você honra os compromissos com o Senhor. E Onésimo, ouvindo isso de Paulo, aceita. Paulo escreve a carta, e sabe para quem Paulo escreve? Filemon. Quem aqui conhece a carta a Filemon? É o Filemon, senhor de Onésimo.
E ele vai, recebe a carta, aceita o seu escravo de volta, e aquele Filemon é o Filemon que também está na igreja do Senhor, e do qual nós tanto ouvimos falar através da sua carta. Existe outro personagem importante, que é Epáfras, que nesse mesmo momento em que Paulo prega para aquele escravo, escreve essa carta, Epáfras vai procurar Paulo em Roma pedindo ajuda. E por que ele vai pedir ajuda para Paulo? Porque aquela próspera igreja, daquelas pessoas que se ajuntaram diante da presença de Deus, que entregaram o seu coração ao Senhor, que andam no bom caminho, começam a sofrer ataques de fora e de dentro. Pessoas tentando inserir naquela igreja práticas, costumes, filosofias que não faziam parte do santo evangelho do Senhor. E Epáfras vai pedir ajuda a Paulo. E para combater tais heresias a entrar na igreja, Paulo escreve essa carta. E através desse contexto nós conseguimos entender algumas palavras de Paulo nesse texto, daquela pequena cidade de uma igreja grande. E eu queria falar com vocês essa noite sobre algumas palavras até complicadas, mas que vocês precisam entender. A primeira delas é o próprio cerimonialismo. O que significa cerimonialismo? A palavra cerimonialismo tem a mesma raiz que cerimônia. É tudo aquilo que é baseado, firmado através de cerimônias, dos símbolos e não da essência. Como é e como se comporta uma igreja que vive nesse cerimonialismo? É uma igreja apegada simplesmente à superfície e às aparências. Se nós observarmos o judaísmo, por exemplo, e vocês já leram o Antigo Testamento, vocês já perceberam a quantidade de cerimônias que existia no judaísmo? O Cordeiro Pascal, o próprio templo, as cerimônias, os animais imolados, todas cerimônias que apontavam para algo. Mas a essência real não era a cerimônia, mas aquilo a que ela fazia referência. Para quem apontava o Cordeiro Pascal? Para Jesus. Ou seja, todas as cerimônias eram sombra daquilo que viria a ser verdade. Sabe qual é o problema? Quando a igreja se segura apenas na cerimônia e se torna religiosa e não consegue mais entender a essência daquilo que praticam. Pessoas que vêm à igreja e são apegadas àquela cerimônia. Vim, se ajoelhar, portar a Bíblia, dizer amém e glória a Deus e ir embora, e sua vida não muda de fato. Pessoas apegadas ao cerimonialismo. Mas a nossa mensagem é cerimonialismo e nova aliança. Eu usei para vocês um exemplo lá do judaísmo. E nós falamos que lá era uma religião baseada em cerimônias, em sombras. Mas nós hoje vivemos no cristianismo, na igreja criada, alimentada pelo próprio Cristo. Nós vivemos sob uma nova aliança. E nessa nova aliança existe também alguma cerimônia nós praticamos? Sim ou não? O batismo é uma cerimônia? A ceia do Senhor é uma cerimônia? Mas onde está o real significado do batismo? Demonstrar publicamente que o Senhor operou em mim uma transformação, a conversão. O Espírito Santo me convenceu do pecado, me convenceu do juízo, me convenceu da justiça de Deus, me levou a toda a verdade. E eu declaro por meio dessa cerimônia pública que o meu coração está convertido ao Senhor. Nós vivemos em uma religião que vive em direção ao que realmente é essencial e o que realmente importa. E o que significa a nossa ceia, a cerimônia da ceia do Senhor? Simboliza o sacrifício que Cristo fez por nós. Rompeu a sua carne, verteu o seu sangue em amor por mim e por você. Então vir à igreja, participar do pão, participar do vinho, é uma ordenança vinda do próprio Senhor, mas o que realmente representa é que Jesus Cristo deu sua vida por nós, e a essência está aí. O cristianismo não deve ser uma religião
direcionada pela cerimônia, mas pela essência. E a essência dessa igreja é Cristo. Amém? É assim. Também falaremos sobre legalismo. O que é legalismo? Legalismo tem a mesma raiz da palavra legal, a mesma raiz da palavra lei, então está relacionada à lei. O que é legalismo? Na realidade, legalismo significa buscar a minha salvação através das obras da lei. Portanto, legalismo. E hoje nós vemos sim, muitas igrejas e muitas pessoas que tentam buscar a sua salvação através das suas próprias forças, da sua própria prática. E eu pergunto à igreja essa noite: é possível encontrar salvação através da nossa obediência? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eis que ele olha para a terra, e quantos justos ele encontra? Nenhum. Portanto, se dependermos das nossas obras e da nossa obediência, nós estamos condenados. Nós precisamos de fato ser justificados por Cristo, que deve habitar em nós por meio do seu Espírito, nos transformando, nos revestindo, nos direcionando, de forma que de fato sejamos vencedores nesse mundo. Amém? Fujamos, pois, do legalismo. Falaremos também sobre ascetismo. E o que é ascetismo? É nada mais do que disciplina, autocontrole sobre o seu próprio corpo e sobre suas próprias vontades. Pessoas que acreditam que limitando o seu corpo, limitando suas ações, controlando a forma que se alimenta, os rituais que pratica, através da sua ação, conseguirão atingir espiritualidade. E não enxergam que é o contrário. Através do meu relacionamento com o Senhor, que é Espírito, o adorando em espírito e em verdade, eu conseguirei atingir o meu autocontrole. Eu conseguirei estar diante de Deus sem temê-lo, porque estou revestido dele. Portanto, também precisamos fugir do ascetismo. Falaremos também sobre gnosticismo. Quem aqui já ouviu falar sobre gnosticismo? Era um grupo que existia dentro da igreja cristã, que, como seu próprio nome diz, gnosis, que significa conhecimento, eles acreditavam em um conhecimento superior, que adquirido por eles, ou por alguém que passasse pelo seu processo, alcançaria um nível superior de consciência e de espiritualidade. Eles também acreditavam em uma dualidade, que o nosso corpo, que a matéria é má, e que o espírito é bom, e que nós precisamos nos libertar do corpo para atingir o ideal de Deus. Eles também acreditavam que o Senhor é tão santo e tão perfeito, e de fato é, que de maneira nenhuma Ele poderia ter criado a matéria e o nosso corpo, mas emanações suas surgiam para se comunicar com a criação. Eles acreditam que Jesus Cristo é uma emanação e não a presença real do próprio Deus, contrariando as Escrituras, quando diz que aprove ao Pai que nele viesse a existir toda a plenitude da divindade. Portanto, eu queria que vocês guardassem essas palavras, para que nós possamos tocar nelas à frente. Então, meus queridos, voltando ao texto, eu peço ao pessoal da mídia que coloque aqui do versículo 16, e eu queria que vocês lessem comigo, o 16 e o 17 nós leremos juntos, pode ser? Cuidado com o legalismo, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Portanto, porque tudo isso amém? Meus queridos, eu separei duas frases para a nossa reflexão essa noite a esse respeito. Cuidado com o legalismo. A primeira é: tratando-se de seguir regras e normas religiosas, a carne é forte. Mas tratando-se de fazer coisas espirituais, a carne é fraca. E a segunda, a prática de rotinas religiosas faz inchar o ego e faz a pessoa se contentar com sua própria justiça.
Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de ir, porém o corpo é de Cristo. Quando nós falamos da igreja de Colossos, quando nós falamos dessas influências que tentavam entrar na igreja, nós vimos uma das principais, aqueles que eram chamados de judaizantes. O que eles queriam fazer dentro da igreja? Trazer as práticas do judaísmo para dentro do cristianismo, porque eles acreditavam que executando tais tarefas, que guardando o sábado, que guardando o calendário, que se alimentando de determinada maneira, eles conseguiriam atingir um nível superior de espiritualidade, tirando a direção da essência e apontando para a superfície, para a sombra. Portanto, tratando-se de seguir regras e normas religiosas, a carne é forte, mas tratando-se de fazer coisas espirituais, a carne é fraca. E é impressionante. Uma vez o pastor Hélio falou algo aqui antes de ir embora e eu demorei a entender, e hoje faz todo sentido, porque obedecer é mais fácil do que confiar, porque o obedecer está relacionado à minha ação, à sua ação de ir e fazer. E quando está relacionado à nossa ação, a nossa carne sempre é forte. Nós sempre queremos se sentir parte, queremos nos sentir no controle, e por isso a carne toma a atitude de ir. Mas é um doce engano, porque quando a carne vai, ela faz algo perigoso para nós. Olha a segunda frase: a prática de rotinas religiosas faz inchar o ego e faz a pessoa se contentar com sua própria justiça. Quando eu acredito na minha própria ação, quando eu acredito na minha capacidade em obedecer, eu alimento nada mais do que o meu próprio ego. E o cristianismo é uma religião de esvaziamento e não de alimento da minha natureza. Portanto, se eu confio na minha capacidade de obedecer, se eu confio na minha obediência às leis para ser salvo, eu estou sofrendo pelo mais pesado engano que eu posso sofrer na caminhada cristã. Sim ou não? Sim, porque de fato nós precisamos depender unicamente de Cristo e não da nossa força. E no versículo 16 ainda, se vocês observarem, olha só, no versículo 16: portanto que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova. Nós temos um pois ninguém julgue vocês. E esse pois liga essa frase ao texto anterior do próprio capítulo. Eu queria que as meninas colocassem aí, capítulo 2, versículo 8 a 14, meninas. E eu queria que vocês lessem comigo e lessem com atenção, lembrando, essa é a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 8 ao 14. Vamos juntos? Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. Vamos lá. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos e não de Cristo, né? Continua. 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-a na cruz. Meus queridos, que belíssimo texto, porque ele traz toda a essência da justificação pela fé em Cristo, unicamente. Precisamos concentrar a nossa atenção ao único que pode verdadeiramente nos resgatar e nos dar salvação. Se nós, condenados pelo pecado como somos,
confiarmos na nossa capacidade de obedecer à lei, todos nós estamos condenados à eternidade, em um lugar que eu não vou nem citar o nome. Mas se nós confiarmos em Deus, Ele é capaz sim de operar a transformação e o resgate na nossa vida. Portanto, esse texto nos ensina unicamente a confiar nele e não nós. Fomos chamados para viver em liberdade nele e não aprisionados pela sombra e pelo peso do pecado. E no final do texto ele traz essa mensagem para nós de forma muito clara. Ele diz que o Senhor apagou a escrita de dívida que era contra nós, pregando-a numa cruz. Todos nós, desde o dia que nascemos, carregamos uma dívida imensa que de maneira nenhuma, pelos nossos esforços nessa terra, nosso trabalho, nossa dedicação, nossas orações, nossas vindas à igreja, conseguiremos pagar tal dívida. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos fadados a padecer, caso não estejamos em Cristo. Mas Ele nos ensina que Ele fez por nós. Ele apagou essa escrita de dívida, e não de outra forma, senão com o seu próprio sangue. O problema é que as pessoas não querem apenas as suas dívidas apagadas, mas não querem também sofrer as consequências do pecado. E por vezes, quando enfrentam alguma dificuldade nessa terra, murmuram, lamentam, se desesperam, porque não entendem que o peso maior que tinham a carregar era a condenação pelo pecado e não as consequências do pecado. Portanto, devemos persistir em fé e com a alegria da salvação em nossa vida, porque o Senhor apagou essa escrita de dívida e pregou-a na cruz para todo o sempre. E nos trouxe para viver em liberdade, não aprisionados, não acorrentados, mas em liberdade. Abre aí em Gálatas capítulo 5, versículo 1, por favor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. O Senhor nos trouxe de volta para cuidar de nós, para nos libertar, para aliviar as nossas cargas e não para colocar mais cargas ainda. Venha, aprenda de mim, porque sou manso e o jugo suave, o fardo leve. Se estamos no Senhor, não é para vivermos acorrentados em cargas, mas para sermos aliviados. Apresentemos nossa vida diante de Deus, entregamos as nossas cargas diante dEle, e de maneira nenhuma Ele nos deixará sair sobrecarregados. Ele nos aliviará. Não é à toa que naquelas madrugadas, onde parece que o desespero vem, e nós lembramos do Senhor, e abrimos o coração para Ele, nós nos sentimos aliviados. Como uma criança que tem uma grande preocupação e participa ao seu pai e recebe apoio. Assim somos nós. Somos aliviados das nossas cargas. E esse texto de Gálatas fala sobre outra parte relacionada também a esse legalismo. O judaísmo queriam aplicar também uma dieta especial. Eles acreditavam que a alimentação estava diretamente relacionada com a espiritualidade. E por incrível que pareça, hoje ainda temos grupos dentro do cristianismo que declaram a mesma coisa. Que a forma que você se alimenta está ligada diretamente ao seu nível de adoração, ao seu nível de espiritualidade, reproduzindo essa mesma heresia que está adentrando as portas da igreja de Colossos. Portanto, nós devemos nos preocupar muito mais com o que está dentro de nós, com o que sai da nossa boca e não com o que entra nela. A nossa boa alimentação, o cuidado com o corpo é bom para a nossa longevidade, para a nossa saúde, mas o que de fato edifica, cura e transforma é alimentarmos-nos da palavra de Deus, é nos alimentarmos do Senhor por meio de oração, é estarmos conectados com Ele, é sermos habitados por Ele. E sim, teremos dentro de nós o que realmente importa, a presença de Deus, e não a alimentação. Não é comer carne de porco ou não comer carne de porco que me tornará mais espiritual.
Não é tomar Coca-Cola, né, irmão Giliardi? Ou não tomar Coca-Cola que vai embotar ou não embotar o nosso entendimento. Porque o nosso Senhor é Criador dos céus e da terra, Senhor do universo. E não é a carne que você come que vai impedir dele falar com você. Não é o alimento que você tem na sua casa que vai impedir dele conversar contigo, dele habitar em você. Porque o Senhor cuida daqueles a quem Ele chama, e de maneira nenhuma os deixa sair das suas mãos. O Senhor fala conosco, o Senhor atua dentro de nós e entre nós em todo o tempo. E nós, todos nós, sentimos a forma maravilhosa que Deus se comunica conosco. Em momentos de angústia e de alegria, lá está Ele, nós sentimos a sua presença. Porque quando Ele está conosco, nós sentimos conforto em nosso coração. Mas todas as formas de legalismo são prisões. São prisões. Se você imagina que a forma que você se alimenta vai direcionar a sua adoração, se você imagina que a forma que você ora vai mudar o seu nível de espiritualidade, a sua pontualidade ou não na igreja vai melhorar a sua espiritualidade, eu digo a você que a única forma que você terá espiritualidade de fato é estando conectado com aquele que é Espírito, o adorando em espírito e em verdade. E de maneira nenhuma as minhas ações estão ligadas a isso. Mas todas as nossas ações são consequências se estamos ligados com Ele. Porque se eu estou ligado com o Senhor, eu vou me alimentar melhor. Se eu estou ligado ao Senhor, eu vou orar melhor. Se eu estou ligado ao Senhor, eu terei um relacionamento melhor com a palavra de Deus. Portanto, não invertamos a ordem. Por que voltar à sombra quando temos o corpo? E é interessante que esse texto traz essa referência, essa diferença entre corpo e sombra. E eu queria que vocês imaginassem essa cena. Vocês estão em casa e toca a campainha. Você sabe que tem alguém na sua porta. Você olha por baixo da porta e vê uma sombra. E naquela sombra você consegue tirar várias informações. Você consegue ver se a pessoa é alta ou baixa? Sim. Você consegue ver se tem cabelo curto ou longo? Sim. Muitas vezes dá até para definir se é homem ou mulher. Hoje está ficando mais difícil, mas também dá. Há alguma peça de roupa que ele use, dá para você também identificar, não dá? Mas agora eu digo a você, quando você abre a porta e aquela pessoa adentra para falar com você, e você está vendo aquela pessoa face a face, você precisa ainda voltar para a sombra? Você precisa ainda olhar para a sombra para obter informações? Pois da mesma maneira que aquela igreja não pode se apegar às sombras e ficar preso nessas ordenanças da lei que condenam e não libertam, nós precisamos agora viver sob o jugo ideal do corpo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele veio entre nós, se tornou carne e habitou entre nós, para nos mostrar de fato o cumprimento da lei. Ele veio dar total completude ao significado da lei. Ele obedeceu à lei, de forma que nós víssemos, através da sua obra, através das suas palavras, através das suas ações, o que de fato aquela lei representava. Ele é o corpo, e estando com o corpo, não precisamos mais das sombras. Por favor, coloca aí o versículo 18 e ao 19, nós leremos sobre a adoração de anjos e o misticismo. Não deixem, leiam comigo, não deixem que ninguém se faça de árbitro, para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Versículo 19. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de quem? De Deus. Primeiro ponto, a busca por qualquer outro mediador é idolatria. A prática de dedicar atenção demasiada aos anjos nada mais é do que colocar a criatura no lugar do Criador.
Outra prática comum naquela região era justamente isso: a atenção demasiada à atuação e presença de anjos, por vezes justificando suas próprias crenças através de revelações vindas por parte de anjos. E eles buscavam assim um intermediário entre eles e Deus. Quem é o caminho que nos conduz ao Senhor? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, não existe outros intermediadores senão Cristo. Mas se eu tento colocar qualquer outra criatura, mesmo que um anjo do céu, nessa posição, eu cometo o pecado da idolatria. Como está escrito lá em Romanos 1, colocando a criatura no lugar do Criador. Portanto, de maneira nenhuma devemos fazer isso. E nesse gnosticismo místico, estava também envolvida uma crença de que forças espirituais controlavam os astros. E através disso surge nesse íntere um entendimento totalmente místico em relação aos acontecimentos do mundo. Se vocês observaram hoje as revistas ou jornais, vocês vão encontrar horóscopo, não vão encontrar? Falando sobre os astros, as influências dele na sua vida. E tem pessoas que começam a nos conhecer e a primeira coisa que perguntam é: qual é o teu signo? Porque eu sou de Sagitário. Como se isso significasse alguma coisa. Porque eles colocam toda a sua fé não no Senhor que de fato controla as suas vidas, mas coloca toda a sua fé no misticismo, que nada mais é do que um puro engano. Da mesma maneira que aquela igreja em Colossos estava sendo enganada, muitas pessoas hoje, mesmo com maturidade cristã, estão sendo enganadas por tais crenças. E hoje parece algo comum. E quando alguém fala que é de Sagitário, quando alguém fala que é de Câncer, quando alguém diz que é de Marte, quando outro diz que é de Júpiter, parece fazer algum sentido. Até palestras com várias pessoas assistindo, falando sobre isso, existem. E as pessoas vão e seguem, e acreditam que as suas vidas, que os seus caminhos são controlados por tais forças. E não enxergam que nossa vida de fato está nas mãos do Senhor. Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso provedor. E eu sei que sim, o Senhor tem o controle de todo o universo em suas mãos. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas vidas, Ele se preocupa com cada um dos seus filhos e cuida de nós, e de maneira nenhuma deixa faltar o que precisamos de fato. Mas precisamos abrir o nosso coração e demonstrar que confiamos unicamente nele. Fujamos desse misticismo. E não só isso, nós vemos líderes que se dizem cristãos hoje, que se transformaram em feiticeiros gospel. É a rosa ungida, é a chave ungida, é a água ungida, é a água de Jerusalém, né, Giliardi? É a reunião de bênção dos empresários. Então o que nós vemos hoje, pessoas vivendo através de ilusões, buscando o controle para suas vidas através de falácias. E o que são falácias, meus queridos? São mentiras que parecem verdades. E hoje nós encontramos muitos líderes dentro desse meio que se diz cristão, que vivem de pregação de falácias, que enganam as pessoas, que ensinam para elas que rituais e práticas as conduzirão à salvação, que criticam a venda de indulgências que ocorreu no passado na perseguição romana, mas que continuam enganando as pessoas da mesma forma, que ensinam as pessoas a buscarem o controle da sua vida através de qualquer outra coisa, menos de Deus. E nós vemos pessoas arrebanhadas por esses líderes. Nós vemos igrejas lotadas de pessoas buscando saciar as suas necessidades dessa forma. Pessoas que buscam sucesso e prosperidade através disso. Pessoas que passam horas na frente de uma televisão com um copo, esperando que aquele copo seja abençoado e transforme sua vida. E deixam sua vida passar por completo, sem verdadeiramente serem abençoados pelo que de fato pode fazer brotar deles fontes de água para a vida, que é a presença de Deus.
Nós, quanto igreja do Senhor, nós como povo santo, sacerdócio santo, não podemos nos deixar enveredar por tais caminhos. Precisamos viver uma vida de fé unicamente no Senhor. Fujamos dos feiticeiros gospel. Fujamos desses rituais vazios. Tem uma moça que eu conheço, e até ela já trabalhou lá em casa, ela trabalha lá em casa, e ela comentando que a mãe dela tem uma parede de chaves. Ela falou que quase não cabe mais chaves na parede, porque ela compra as chaves que elas são ungidas na igreja pelo pastor. Meus queridos, isso é total enganação dos nossos irmãos, porque a única coisa que pode transformar suas vidas é o Evangelho do Senhor, porque quem é vivo e eficaz é a palavra do Senhor, porque o que transforma o teu interior é a presença do Espírito Santo e não rituais. Se você vem para a igreja, venha porque o Senhor habita em você. Se você ora várias vezes ao dia, ore porque o Senhor te leva a fazê-lo. É consequência do teu relacionamento com o Senhor. Se você lê a palavra, leia por alegria, por saber o que o Senhor fez por você, mas não pratique como um ritual. Existem pessoas que usam a Bíblia como amuleto. Você chega em casa, a Bíblia está aberta no Salmo 91. E se a Bíblia não for um livro com o qual você se relacione, é apenas um livro, não pode ser um amuleto, é a palavra de Deus. Ela é viva. Mas nós vemos pessoas enganadas, caminhando para o abismo, em meio à escuridão, com o mapa da libertação em suas casas, mas não se dão ao trabalho de se relacionar com ela. Preferem acreditar em fórmulas prontas, em caminhos fáceis. É fácil o caminho que conduz à salvação? Estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que se enveredam por eles. Mas o caminho que conduz à perdição é largo e fácil às vezes, porque também tem dores. Porque a dor da desilusão e do engano não tem como ser vencida nessa terra, se você não tem o Senhor para preencher a sua vida. Portanto, meus queridos, vivamos de fato o Evangelho, vivamos de fato ligados com Deus, e não apenas a superficialidade, mas em profundidade com o Senhor. 2. O entendimento gnóstico de que forças espirituais comandam os astros e influenciam os fatos da terra. De maneira nenhuma qualquer outra coisa está com o controle do universo em suas mãos, senão o Senhor que o criou e o mantém. Os anjos são ministros do Senhor, que atuam servindo ao Senhor. E eu fico imaginando aquela cena de adoração lá em Isaías, quando Isaías vê a adoração e os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos são nossos conservos, não merecem a nossa adoração de maneira nenhuma. Em vários trechos da Bíblia, quando você encontra um anjo vendo alguém se ajoelhar diante dele, ele diz: levanta-te, porque tu és o meu conservo, tu és conservo meu, eu sou como você, eu sou criatura como você, levante-se, eu não sou digno da tua adoração, o único que é digno da tua adoração é o Senhor. Portanto, o único digno da nossa adoração é o Senhor. Sejamos uma igreja que adora de fato unicamente o Senhor, não pastores, não homens, não anjos, somente o Senhor. Meninas, abre aí em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quem são de fato os anjos? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Eu acho que eu escrevi errado aqui. 1,14. Hebreus 1, capítulo 14. Quem são os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem são esses? Os anjos são ministros enviados para quê? Para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Os anjos do Senhor são enviados para servir, para cuidar de todos aqueles que alcançarão a salvação. Amém?
E hoje, quantos grupos religiosos foram formados através de visões de anjos, né, Giliardi? Hoje nós temos os Adventistas do Sétimo Dia, da qual tem sua profetisa Ellen White a ideia de que todas as doutrinas as quais ela defende foram para ela apresentadas por um anjo. Nós temos no mormonismo a mesma coisa, onde o anjo Maroni traz todas as informações que compõem o livro dos Mormons. Então nós temos diversos outros grupos que são formados através de informações advindas de anjos, de revelações dos anjos. E eu me lembro do que Paulo falou: se qualquer outra pessoa trouxer um evangelho diferente desse que vos prego, mesmo que seja um anjo, que seja anátema, amaldiçoado. Nós temos a fonte da verdade em nossas mãos. Essa é a palavra de Deus. E de maneira nenhuma deveremos enveredar por caminhos de qualquer outro, mesmo que seja um anjo, porque são conservos nossos. Amém? Os maiores problemas do legalismo gnóstico: primeiro, buscavam ardentemente conhecimento, mas deixaram de lado aquele que é a própria sabedoria. Existe hoje também muitas pessoas que fazem do mesmo modo, buscam intensamente conhecimento, se encher de conhecimento, por vezes até mesmo a respeito da palavra de Deus, se tornam convencidos da verdade, mas não convertidos pelo Espírito Santo, porque buscaram com toda força conhecimento, mas deixaram aquele que é a própria sabedoria de lado. E quem é a própria sabedoria? Senão o Senhor. Lá em Provérbios, logo no capítulo 1, fala que a sabedoria está nas praças clamando por nós. Jesus Cristo é a própria personificação da sabedoria. Ele é a manifestação visível e em carne do que realmente Deus é. E de maneira nenhuma podemos perder tempo buscando conhecimento, acumulando apenas para a nossa vida, sem saber que nos relacionando com o Senhor, estamos de fato nos relacionando com a própria sabedoria. Segundo, orgulhando-se de si mesmos, jamais conheceram a fonte de toda a vida. Se não nos libertarmos do orgulho, de maneira nenhuma conheceremos de fato o poder maravilhoso de Deus em nossa vida. Mas quando eu reconheço quem sou e a minha necessidade do Senhor surge, eu conheço de fato o poder que opera em nossas vidas, que conduz os nossos caminhos, que transforma os nossos lares, que provoca uma transformação da nossa mente, de forma que nós vejamos a maravilha que o Senhor tem feito por nós. Somente assim, estando nele, não podemos deixar de maneira nenhuma que o nosso orgulho nos cegue, que nós vejamos em nós algo que de fato nós não temos, porque a salvação vem unicamente do céu e é dada pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. É isso. Terceiro, queriam desprezar os corpos para serem espirituais, mas não aprenderam daquele que é espírito, mas que fez carne e habitou entre nós. Eles acreditavam em dualidade, que o corpo e a matéria eram má e que o espírito era bom. Queriam se livrar do corpo para atingir um nível elevado de espiritualidade, mas de maneira nenhuma se relacionaram com aquele que de fato é espírito, mas que se revestiu de carne, habitou entre nós, derramou seu sangue por nós, e hoje, essa noite, está aqui entre nós, pronto para salvar você, para curar você, para carregá-lo em suas mãos e lhe conduzir à vida eterna. Portanto, não é o nosso corpo, não é o que nós comemos, não são os dias que guardamos ou deixamos de guardar, é Cristo. É Ele que nos salva, é Ele que nos direciona, é Ele que está conosco, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso caminho, Ele é o socorro bem presente na tribulação, Ele é o bom pastor e Ele está conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor por isso. Não se apeguem à aparência, não se apeguem a práticas, mas saibam que todas as boas obras, elas derivam de um servo e uma serva de Deus, habitada por Ele. Todas as suas boas obras são parte do fruto do Espírito Santo. O verdadeiro cristão não se gloria em suas próprias experiências, mas sim em Cristo.
Amém? Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, nos capacitar, nos ensinar, e que nós também possamos dar os passos necessários a encontrarmos com Ele, a aprendermos dEle, e que de fato confiemos unicamente na mão do Senhor para conduzir as nossas vidas. Eu gostaria que vocês aprofundassem mais sobre o legalismo na igreja e os perigos envolvidos nele. E eu fiz um compilado de um texto para que vocês possam se aprofundar mais nesse tema. Eu deixei com o Emanuel e pedi que imprimisse. O irmão fez esse favor. O irmão Ayrton imprimiu 31, não foi, irmão? Estava com fé, né, irmão? E ele vai distribuir. Eu queria fazer um pacto com vocês. Eu sei que nós vivemos uma geração que pouco lê. Uma geração tão cheia de informações e velocidade que não se conformam mais com o preto e branco, com a frieza do papel. Mas eu digo a vocês que mesmo aqui, contendo a palavra de Deus, não é papel frio e letra, mas é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Amém? Leiam de fato esse texto, se aprofundem nisso, busquem conhecimento, cresçam em graça na presença de Deus e também em sabedoria. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Gostaria que você se colocasse de pé onde você está. E eu não poderia perder essa oportunidade de estar orando por vocês, para que o Senhor nos conduza, que ilumine a nossa visão e que nós cresçamos na sua presença. Oremos. Querido e grandioso Pai, queremos te agradecer essa noite pela forma milagrosa que o Senhor tem conduzido os nossos caminhos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é poderoso, segura o universo em suas mãos, mas também nos sonda e nos conhece, cuida de cada detalhe da nossa vida. Senhor, dai-nos fome e sede da tua palavra. Senhor, desenvolve em nosso coração a alegria da tua salvação. Que nós venhamos, ó Pai, para a tua igreja com um coração fervoroso e alegre. Que nós possamos a cada dia, Senhor, reconhecer quem de fato o Senhor é nas nossas vidas. Que nós não venhamos confiar, ó Pai, nas filosofias vãs desse mundo, mas confiemos unicamente na revelação da tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é a espada do Espírito em nossas mãos. Ó Pai, essa noite eu te peço que o teu Espírito esteja em nós. Dai-nos uma porção do teu Espírito, transforma a nossa vida, que nós sejamos praticantes da tua palavra, que a nossa vida, ó Senhor, seja a pura pregação do teu evangelho, que nós sejamos as tuas cartas vivas, porque a tua palavra diz que não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração, o Senhor colocaria a tua mensagem. E nós queremos esconder a tua palavra dentro de nós, para não pecarmos contra ti. Abençoa, Senhor, cada um que está presente aqui essa noite, e que eles saiam dessa igreja com o coração aquecido pela tua presença. Levem essa alegria para os seus lares, conduzam os seus caminhos, ó Pai, até a tua presença na glória dos céus. Nos cura, ó Pai, fisicamente e espiritualmente. É isso, ó Pai, que nós te pedimos gratos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.